Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja em vossos corações nesta manhã, numa manhã bem calorosa, bem bonita na presença do Senhor. E eu quero te convidar para que você possa meditar na palavra de Deus comigo. Eu estava lendo hoje, meditando na palavra de Deus, e uma passagem da palavra de Deus me chamou bem a atenção. Lá no Evangelho de Mateus. Eu queria compartilhar com você e fazer algumas perguntas, fazer algumas ponderações para a sua meditação, assim como eu meditei, assim como eu comecei a pensar muito a respeito de atitudes que muitas vezes nós precisamos tomar, decisões que nós precisamos tomar na vida. Eu queria que você também começasse a fazer o mesmo que eu fiz. Porque a palavra de Deus, ela é norte para os nossos caminhos, ela é decisão sábia para as nossas atitudes, ela mostra a direção certa que nós precisamos, por vezes, tomar. Eu queria que você também pensasse comigo, eu queria que você pegasse a Bíblia, a palavra de Deus, e abrisse-a comigo lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, nós vamos ler do versículo 9 até o versículo 13, para a nossa meditação. O Evangelho de Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, não é? Então, abra a sua Bíblia aí em Mateus, capítulo 9, do versículo de número 9 até o versículo de número 13, para que você medite comigo na palavra de Deus. Diz assim a boa palavra de Deus: não deixe de abri-la ou acessá-la conforme você a tenha em mãos, tá bom? Diz assim: partindo Jesus dali, viu sentado na coletoria um homem chamado Mateus e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Ora, estando ele à mesa em casa, eis que chegaram muitos publicanos e pecadores e se reclinaram à mesa juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, perguntavam uns aos discípulos, por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo isto, respondeu: não necessitam de médico os sãos, mas sim os enfermos. E aprendei o que significa misericórdia, quero e não sacrifício, porque eu não vim chamar justos, mas pecadores. Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer, meu Deus, pela porção da tua palavra que nós acabamos de ler, e pedir, Senhor, que ela venha falar aos nossos corações, que ela venha transformar a nossa maneira de viver. Ó Pai, no nome santo e poderoso de Jesus, eu te peço que o Senhor abençoe, Pai, a minha vida e abençoe a vida dos meus irmãos que estarão ouvindo essa tua palavra. Deus, fala com eles, Pai, assim como tu já falaste comigo. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero pensar com você hoje sobre o poder de deixar tudo e seguir a Cristo. O poder de deixar tudo e seguir a Cristo. Sabe, muitas vezes nós ficamos tão envolvidos com as coisas do mundo que esquecemos de tomar decisões importantes em nossas vidas para seguir a Cristo. Isso me chama a atenção. Mateus era um homem bem-sucedido. E Jesus não encontra ele num lugar muito agradável, mas ele encontra ele numa coletoria, ou seja,
Jesus encontra ele recolhendo imposto das pessoas, impostos de renda, impostos das pessoas. Ou seja, certamente, Mateus não era uma pessoa muito agradável aos olhos das pessoas. Mas ele era uma pessoa influente. Era uma pessoa importante e bem-sucedida na vida. O que me chamou a atenção é que Jesus, quando passa por ali, o texto fala, partindo Jesus dali, viu sentado na coletoria um homem chamado Mateus e disse, segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Jesus, ele não chega para Mateus e oferece uma vantagem. Ele oferece simplesmente uma condição de seguir a Jesus. Só que Jesus, ele não tinha muita coisa para oferecer para Mateus. Jesus era considerado um forasteiro, alguém que pregava a palavra, um profeta que pregava a palavra de Deus. E ele chega simplesmente faz um convite para Mateus. Mateus, com a vida bem definida, bem empregado, diz que Mateus, ele imediatamente seguiu. Ele imediatamente levantou-se e seguiu. Ou seja, eu estava pensando que para Mateus fazer isso, ele teve que largar tudo. Ele teve que deixar tudo que ele tinha construído até ali e seguir a Jesus numa proposta que não era uma proposta sólida, uma proposta bem definida, não, era uma proposta apenas de seguir a Jesus. E Mateus sai e segue. Versículo 10 diz que, estando ele à mesa em casa, eis que chegaram alguns publicanos e fariseus, alguns pecadores, alguém que também conhecia Mateus. E eles começaram um julgamento da postura de Jesus com aquele homem que era um homem importante, influente naquela localidade. E eu comecei a pensar, Mateus não perguntou para onde ia, o que iria fazer, mas simplesmente ele tomou uma decisão. Talvez Deus hoje queira que você tome uma decisão na sua vida, que você tome uma postura, que você abandone algumas atitudes, algumas coisas que você, meu irmão, tem que abandonar e está agarrado. Mas eu garanto para você que não há decisão maior ou melhor do que aquela de você seguir a Cristo. Deixar tudo para seguir a Cristo significa você ganhar vida eterna. Deixar tudo para seguir a Cristo significa que você, no futuro, você vai ter uma recompensa muito maior do que aquela que você tem aqui nesse mundo, fazendo as coisas que você faz. Quando eu deixei as coisas comuns que eu fazia para seguir a Cristo, eu ganhei a certeza de uma vida eterna, uma paz que excede todo o entendimento. E o que eu acho interessante é que Jesus conhece o coração daquelas pessoas que estão ali, daqueles publicanos e pecadores, daqueles fariseus, daqueles religiosos, daquelas pessoas que tinham muito bem definido o que queriam fazer, mas não queriam abrir mão de si mesmo, do conforto, da sua comodidade, para seguir a Cristo. E eu acho interessante que o versículo 12, Jesus, ele ouve aquelas pessoas falando com os seus discípulos. E Jesus fala para eles assim, que as pessoas que estão boas, não precisam de médico, mas são os enfermos. Ou seja, Jesus está mostrando para aquelas pessoas que Mateus, apesar de ter uma vida definida, ele não tinha garantia nem a certeza de uma vida eterna.
mas que Jesus estava ali para dar isso para Mateus, e Mateus escolheu bem, porque ele deixou tudo que ele tinha para seguir a Cristo. E aí o versículo 13, para nós encerrarmos, fala assim, que por mais que você faça sacrifícios, isso não interessa. Jesus não quer o seu sacrifício. Jesus, ele não quer aquilo que sobra, mas ele quer a sua inteireza de coração. Porque Jesus, ele veio para ser o nosso justificador, para nos justificar. Então Jesus quer te justificar nesse dia. Uma coisa que eu posso garantir é que tudo que Mateus deixou, ele ganhou muito mais do que ele abandonou. E Jesus quer te oferecer exatamente isso hoje, uma vida abundante na presença dele. Que Deus abençoe a sua vida e que essa palavra possa transformar a sua vida, seu pensamento e as suas atitudes nesse dia. Vale a pena você abandonar tudo que você tem para seguir a Cristo. Vamos orar. Senhor, obrigado por essa palavra, obrigado por esse tempo, que Teu Espírito Santo venha nos ajudar a compreender que o tudo que nós temos é nada diante de Ti. Que o nada que o Senhor tem para nos oferecer é tudo diante do que nós temos. Abençoe a vida dos meus irmãos, obrigado por essa palavra, obrigado por esse tempo. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, que o Espírito Santo esteja te dando a sabedoria e o discernimento para entender o que Jesus quer da sua vida. E se você gostou dessa reflexão, compartilhe com outras pessoas, para que elas também possam ser abençoadas. Se você ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sininho das notificações, para que você possa receber as nossas reflexões todas as vezes que postarmos aqui. Os dias são maus, mas Deus quer te dar uma vida abundante. Fique na paz.